Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o advogado Júlio César Latarini. Júlio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Muito obrigado, João. É uma honra estar presente no TV Atende. Júlio, você esteve aí recentemente fazendo um trabalho, uma palestra aqui em Andradas, na Câmara Municipal, convidado através do pessoal das APAES, falando um pouco sobre o benefício da prestação continuada. Exato, João. A gente veio para a PAI para conscientizar os pais das pessoas com deficiência sobre o direito deste benefício promovido pela assistência social. Você percebe que as pessoas, assim, vê-se muito falar em benefício, são vários, mas a fundo não conhecem e não sabem quando usá-lo quando precisa? Exatamente, João. E ainda existe essa deficiência de informações, né? E as pessoas também confundem bastante o benefício da prestação continuada com LOAS, né? Eles utilizam esse trocadilho, quando na verdade o LOAS é a Lei de Organização da Assistência Social e dentre os direitos que estão dentro desta lei é o benefício de prestação continuada, tá? Que é um benefício que ele é devido aos idosos e ao deficiente no valor de um salário mínimo, desde que, claro, atendido alguns requisitos, porque ele não é um benefício, porque ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício. Como o próprio nome disse, ele é uma prestação continuada, né? Exatamente. Para ter esse benefício, o deficiente físico, ele não precisa esperar ter seus 60 anos, ele já pode ter isso 65 anos, mais jovem. Sim, no caso do deficiente, até mesmo as crianças, os menores, têm direito ao benefício desde que atendidos os requisitos, né? Então, são duas as pessoas que têm o direito ao benefício. Uma é o idoso, né, com 65 anos de idade, e outro é o deficiente, né? Então, essas duas pessoas aí, ele tem o direito ao BPC. Ele pode acumular a aposentadoria e o benefício de prestação continuada ou não? Não pode, João. O benefício de prestação continuada ele é um benefício pessoal, intransferível, tá? Tanto ele não gera pensão por morte, ele não tem abono salarial e a pessoa não pode acumular nenhum benefício da Previdência Social com o BPC. Quando que a pessoa pode requerer esse benefício? Segundo a lei de organização, tem direito aquela pessoa em estado de miserabilidade, de dificuldades financeiras, que não tem contribuições para o sistema previdenciário e que o núcleo familiar não conte com uma renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, junta-se todo mundo, a renda de todos os que habitam aquele mesmo teto, dividem pelo número de habitantes a renda, e essa renda não pode ser superior a 1/4. Tá? Isso o texto frio da lei. Hoje o judiciário já vem abrandando esse critério, afastando ele, inclusive, desde que a pessoa demonstre a necessidade desse benefício, porque muitas vezes a renda ultrapassa aí esse 1/4 do salário mínimo e nem por isso a pessoa esteja em uma dificuldade econômica que não consiga nem prover a sua subsistência. Ô, Júlio, a pessoa, aonde ela tem que ir para ver se ela se enquadra nesse benefício, para ela dar entrada ou até mesmo conseguir esse benefício de prestação continuada? João, esse benefício hoje ainda é oferecido ele é gerido pela Previdência Social. Embora ele não seja um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial que futuramente, num futuro bem próximo, eu acredito que já vai passar para os municípios gerirem esse benefício aí com a criação do SUAS. Hoje, a pessoa primeiro tem que fazer o agendamento, né, na Central 135 da Previdência ou diretamente em uma das agências da Previdência, até mesmo pela internet. E a porta de entrada é o cadastro único que a pessoa faz nos centros de referência do município, em que já é oferido a situação da renda familiar da pessoa.
Inclusive, as pessoas que já recebem vão precisar passar por esse cadastramento nesses centros de apoio, que a gente até orienta que as pessoas estejam próximos deles, porque eu acredito que vai ser cancelado muito benefício. Esse cancelamento vem de uma fiscalização do governo ou de um estudo mesmo para manter atualizados os dados? Então, João, quando for feito o levantamento pelo CadÚnico, muitas famílias que recebem vai ser verificado que eles já ultrapassam aquele limite que a gente estava conversando de 1/4 do salário mínimo. E com isso o INSS ele não raciocina, ele vai olhar o CadÚnico, ultrapassou, ele vai cessar o benefício, ele não vai fazer as distinções, e até mesmo se naquele CadÚnico estão as pessoas que entram para o cômputo da renda mensal familiar. Então nós vamos ter aí um grande problema. Como agir nesse caso? A pessoa teve esse benefício cancelado, ela tem que procurar o INSS, ela tem que procurar algum órgão especializado? Sim. Primeiramente, o INSS não pode cancelar sem dar o direito de resposta para a pessoa, né? Primeiro ele vai enviar uma cartinha explicando que foi ultrapassado a renda e dando um prazo de 30 dias para a pessoa apresentar a defesa. Nesse caso, eu oriento que ou procure um advogado especialista no assunto ou o próprio centro de referência, os CRAS, né, e busque auxílio. Não vá sozinho no INSS, porque vai ter problema. Tem que, no caso, você fez esse trabalho direcionado aqui, Andradas, para as APAES. Muitos pais têm a ciência, ou tinham essa ciência, que muitos filhos podem enquadrar nesse benefício? O que a gente sentiu foi que muitos pais ainda não sabem nem o que é o BPC, né, nem os requisitos. Ora, a gente falava dos requisitos, eles ficavam animados, ao mesmo tempo preocupados com algumas notícias aí das alterações da lei, mas existe ainda uma grande deficiência de informação. Você acredita que com esse esclarecimento que você fez pode abrir o caminho aí para auxiliar a vida de muitas famílias? Certamente, esse foi o propósito. E com certeza, as pessoas têm dúvidas desse benefício. Tem que procurar o INSS, o CRAS? Sim, procura o INSS. O INSS ele vai passar as informações segundo o texto literal da lei. Né? Muitas vezes o benefício é negado, mas mesmo assim não é porque o benefício foi negado em uma agência que a pessoa não tem o direito. Ele pode se socorrer do judiciário, porque o judiciário tem dado interpretações bastante interessantes ao tema, né? Levando em consideração inclusive a miserabilidade e não a renda de 1/4 do salário mínimo, excluindo algumas pessoas do cômputo da renda, né? Por exemplo, não deve entrar no cômputo da renda o irmão casado, avô, avó, e o INSS ele coloca essas pessoas no montante. Então é importante que teve o benefício negado, procura a ajuda de um especialista, e nesse caso realmente tem que ser um advogado. Ou a pessoa pode também procurar aí os juizados especiais federais e pleitear até mesmo sem advogado, que a gente não aconselha. Certo. Ô, Júlio, eu agradeço a sua participação, esses esclarecimentos. Muito obrigado pela sua participação e também levar a comunidade aqui um pouco mais sobre o benefício de prestação continuada. Muito obrigado, eu que agradeço, João.